ama a Deus, o tempo todo está escutando os louvores. Quem ama a Deus está o tempo todo preocupado se Deus está se agradando ou não. Quem ama a Deus sempre está cumprindo a palavra do Senhor. Quem ama a Deus sempre está preocupado se está fazendo tudo direitinho conforme Deus se agrade. Entenda, a palavra do Senhor vai dizer que Abraão era um homem que Deus se agradava. Abraão vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que Isaac era um homem que Deus se agradava. Jacó também não é diferente. A palavra vai dizer que Noé, Deus andava com Noé. A palavra vai dizer que Enoque era um homem a qual Deus ele se agradava de Enoque. E Enoque andava com Deus. E posso dizer, e Deus andava com Enoque, vice-versa. Diz a palavra do Senhor que Moisés falava com Deus diferente. Miriam e Arão tinham vontade de conversar com Deus. Queriam uma profundidade, mas não buscava como Moisés buscava. Moisés buscava diferente. Desde a primeira vez que Moisés teve um encontro com Deus, que nunca mais se esqueceu, foi um amor à primeira vista. E quando Moisés se apaixonou por Deus, nunca mais deixou a Deus. Diz a palavra do Senhor que Moisés subia ao monte, passava 40 dias e não queria descer. A última vez Moisés teve que descer por conta que o povo transgrediu, o povo pecou, o povo estava fazendo outro Deus. Naquele momento Deus diz: Moisés, eu sei que você quer ficar no monte comigo, mas você precisa descer. Você precisa agora descer porque o teu povo está pecando. E Moisés desce para que possa ordenar o povo ali e ali tão somente destruir aquele bezerro. Entenda, quem tem fome de Deus não se contenta com pouca coisa. Quem tem fome de Deus o tempo todo está na presença de Deus, buscando a Deus, e não se esquece, se vai dormir está apaixonado, se acorda está apaixonado, entendeu? Então andar com Deus é diferente. Andar com Deus é você entender que você não esquece Ele nem por um minuto. Tudo que você vai fazer está compartilhando e dizendo: Deus, olha para mim, Senhor, tem de misericórdia de mim, Senhor. Então tudo que você vai fazer, o tempo todo você está ali em concordância com Deus. Quando está prestes a acontecer uma desgraça, a primeira coisa você vai dizer: meu Deus, me socorra. E uma das coisas que você precisa compreender, que tudo está no controle dele. Nenhum momento você vai ver Daniel desesperado, vai chegar e vai dizer: Daniel, vai para a cova dos leões. Daniel: sim, senhor. É para onde? Para a cova. Por quê? Porque você está adorando demais. Porque quando você começa a adorar demais, o povo se incomoda. Quem não adora fica, sabe? Fica querendo agora atrapalhar aqueles que adoram. Quando você busca muito a Deus, o inimigo quer te parar de qualquer forma. Muitas vezes usa até os de casa para poder te parar. Usa até os próximos, os parentes, para poder te parar. É porque não entende que você tem algo que está dentro, que é mais forte do que você. É um sentimento pela presença. Diz a palavra do Senhor que Jeremias um dia decide desistir de ser profeta. E naquele momento Jeremias vai dizer: há um fogo que queima por dentro, que quando eu penso em parar, aquele fogo arde e me diz que eu não posso parar e eu tenho que prosseguir. Jeremias entende que não é o seu querer mais, mas é uma paixão que ele tem pela presença, que não consegue mais retroceder, ele não consegue mais parar, mesmo sofrendo. Aí lá em Coríntios vai dizer que o amor tudo suporta, o amor tudo crê. O amor ele tem que suportar. Quem ama só caminha com Cristo quem ama a Ele, porque muitas coisas vão acontecer, e se você não tiver paixão por Ele, você não suporta as batalhas. Lá em João capítulo 6, a palavra do Senhor diz que Jesus está pregando, todo mundo está feliz, está alegre. Naquele momento Jesus está multiplicando pães e peixes. Está com fome, multiplica, dá comida. Está precisando de alguma coisa, o Senhor diz: abençoa, faça acontecer o milagre que você quer. Está doente, seja curado. Se está cego, veja. Se está surdo, ouça. Se está manco e aleijado, então fique perfeito e ande. Está todo mundo feliz. Daqui a pouco Jesus disse: vou tocar nas feridas.
No capítulo 6 de João diz a palavra do Senhor que Jesus começou a pregar duro. A pregação que era uma pregação doce, agora começa a pregar uma pregação amarga. E quando Jesus começa a pregar amargamente, presta bem atenção. A palavra do Senhor diz que naquele momento, está aqui na tela, naquele momento o povo começou a dizer: como é que nós compreendemos isso? O homem está pregando muito difícil, não dá para entender, e muito menos impossíveis de praticar o que ele está pregando. Ele diz assim, ó: e grande multidão, coloca na tela, depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar, da Galileia, que é Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque via sinais que operava sobre os enfermos. Se está doente, seja curado. Se está manco e aleijado, então ande agora, porque na presença de Jesus você tem que, tem que ser diferente. Lá em João capítulo 14, 15, ele diz: se você estiver em mim e eu estiver em vós, tudo que pedires, recebereis. Basta estar o quê? Conectado. Sabe o que é, ó? Conectado, não se solta. Aí diz mais, ó: e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E era Páscoa. Coloca já direto, deixa eu ler aqui. Vamos lá para os versículos direto, para nós não perder muito tempo. Então, coloca o 17 para mim, deixa eu ver. 17. Deixa eu ver aqui. Coloca para mim já. Amém, Lucas? Está me acompanhando aí? É o 6. 60. Coloca lá o 60. Diz a palavra do Senhor, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo a pregação, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Jesus pregando. Já imagina Jesus pregando aqui, estou dizendo assim para o outro: que negócio é isso que Jesus está pregando? Eu não aceito, não. Ah, mas tu aceita a multiplicação, aceita a cura, aceita o milagre. Mas quando Jesus está falando, não quer aceitar. Quem está pregando não é Paulo. Quem está pregando não é João. Quem está pregando é o mestre. E se o mestre está falando, ele sabe o que é necessário falar. Sabe qual o problema, nós seres humanos? Que nós só queremos ouvir o que nós desejamos. Mas quando é para confrontar, aí nós colocamos as garras de fora, já mudamos o comportamento, já ficamos diferentes. Mas Jesus está dizendo: o que vocês queriam eu fiz. Agora vocês vão ouvir o que eu quero, não é o que vocês querem. Porque entenda, há momentos no culto, tudo que você precisa é ouvir exatamente aquilo que você necessita e não o que você quer. Aí Jesus está dizendo assim, ó, diz assim: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, porque de Jesus não adianta você estar tentando se esconder, porque não se esconde. Disse-lhe: isto escandaliza-vos. Jesus olha para ele dizendo assim: a minha pregação hoje está escandalizando vocês? Eu preguei ontem, todo mundo gostou. Eu fiz maravilha ontem, todo mundo se maravilhou. Mas hoje eu vou mudar a minha pregação. Hoje eu vou mudar a maneira de ensinar. E Jesus começa agora a confrontar. Porque evangelho é confronto. Evangelho é exatamente olhar para você e dizer: eu vou corrigir, eu vou alinhar, eu vou deixar você na medida que você precisa estar. Que medida é essa? A medida de salvação, a medida de perfeição. Você precisa estar exatamente na linha que o Senhor estabeleceu. Sede santo, porque eu sou santo. A palavra do Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo. Diz a palavra no verso 62: queria, pois, se visíveis subir o Filho do Homem, se visses ver o Filho do Homem subir para onde estava, para o primeiro estado, para onde estava. O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Porque entenda, o povo está andando com Jesus, mas o povo só está preocupado com as coisas físicas. Não deixa faltar o pão, o paralítico cura ele, e aí depois saúde. Para quê?
para nós aproveitar a vida. Sim, ok. Só que Jesus não veio para isso. Jesus veio para salvar a tua alma. Primeira coisa, Jesus vai dizer assim: não se preocupe com aquele que mata o corpo, mas se preocupe com aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Quem é? O diabo. O diabo, ele tem poder de escaminhar você e lançar a tua alma no inferno. Aí Jesus está dizendo: vocês não estão entendendo nada. O que eu estou falando aqui não são coisas físicas, mas o que eu estou falando aqui são coisas espirituais. Vocês o tempo todo estão preocupados com o dia a dia, está preocupado com a casa, com a família. E a vida espiritual de vocês? Como é que está? Jesus ensinando. Aí diz a palavra do Senhor, diz assim: mas alguns de vós que não crê, porque bem sabia que Jesus, desde o começo, quem era os que não cria, e a quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Entenda, se você não se preocupar a ter uma vida de retidão com Deus, se você pela manhã não se preocupar a ter uma vida de comunhão com a presença de Deus, a tua alma, a tua carne ela está preocupada somente a levar a tua alma para o inferno. 24 horas, tudo que a carne quer é passear, tudo que a carne quer é comer as melhores coisas, tudo que a carne quer é trabalhar, e depois ela quer descansar. Mal quer trabalhar, quer mais descansar do que trabalhar. Mas se você entende, se não trabalhar, não sustenta a casa. Mas você se perde tanto, nessas coisas físicas, que termina esquecendo das espirituais. Quando é para buscar a Deus, uma das coisas que vai acontecer é: eu estou cansado, não posso ir hoje. Hoje eu estou doente, hoje eu estou assim, hoje eu estou assado. É muita desculpa para poder você estar, ali diante do Senhor. Mas pastor, eu posso buscar em casa. Mas entenda, a congregação, o templo, foi feito exatamente com um propósito. Foi para você adorar. Aqui foi o lugar para você se reunir. Aqui foi o lugar para você ouvir a palavra. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus. Aqui é onde você senta, aqui é onde você se acalma, aqui é onde o pastor fala e você só ouve. Aqui é exatamente o lugar que você adora, que você entrega. No templo é o lugar onde o divisor de água pode acontecer. Porque a tua busca no templo é exatamente dizer: Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu preciso de uma resposta. Você vai perceber que a maioria das pessoas, não vou dizer todas, a maioria das pessoas só vem para a igreja em busca de um milagre. Só vem porque tem uma situação difícil. Só vem porque simplesmente agora precisa de uma transformação na sua casa, na sua família. Em alguma área da sua vida, você está precisando que Jesus chegue. Por isso que você busca, por isso que você clama, por isso que você vem ao templo. E é necessário, sim. Quando você vem ao templo, você vai perceber que quando você chega, você é em busca de um milagre, mas você sai renovada. Deus renova a promessa, Deus faz com que se cumpra aquilo que Deus prometeu. Mas nesse momento, aquele povo está decidido agora a se afastar. E diz assim a palavra do Senhor no 66: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Quer dizer, coloca uma tradução melhor aí. Essa aí tá. Coloca uma tradução melhor. Diz a palavra do Senhor: daquele momento em diante, muitos dos teus discípulos recuaram e não mais andaram com Jesus. Me diga uma coisa: se você deixar Jesus, você vai para onde? Hoje eu deixo Jesus, eu vou para onde? Me diz, pelo amor de Deus. É complicado deixar de andar com Jesus para ir para onde? Eis a interrogação. Então Jesus interpelou aos 12. Vê, Jesus estava bravo nesse dia, não foi? Jesus estava bravo. Jesus está ali, a turma. Vamos supor que Jesus estava pregando para a igreja. De repente Jesus olha para o altar e diz assim: e vocês querem ir também? Calma, Jesus, espera aí. Aí Pedro, Pedro. Então disse-lhe Jesus aos 12: querem?
também vós, embora retirar. Quer ir embora? Jesus estava bravo nesse dia. Fizeram alguma coisa com Jesus. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Esse Pedro ousado, né? Aí Pedro vai lá e diz: calma, mestre, para onde iremos nós? Se todo o poder e autoridade está em tuas mãos. Na sinagoga não tem milagre. Na sinagoga até tem palavras, mas não tem poder. Na sinagoga até tem palavra, mas não tem presença. Os fariseus até falam da lei de Moisés, mas não fala do Cristo ressurreto. Não fala daquele que desceu do céu. A palavra do Senhor vai dizer em João capítulo 3, que o chefe da sinagoga agora vai ter com Jesus. E quando ele vai ter com Jesus, naquele momento ele está curioso para saber quem é Jesus. O nome dele é Nicodemos, e ele vem ter de madrugada, à noite, nas escondidas, porque ninguém pode ver ele. Naquele momento que ele chega, Jesus sabe as intenções de Nicodemos. Jesus sabe o que Nicodemos quer. Nicodemos está mais para curiar do que simplesmente para buscar a presença. Nicodemos chega, e Nicodemos até tenta agradar Jesus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, o Senhor diz para Samuel: não atente para a aparência, nem para as palavras que estão falando, mas atente para aquilo que eu estou falando ao teu coração. Não atende, Samuel, para a aparência. Jesus já sabia que Nicodemos veio com interesse. E quando Nicodemos chega e diz assim, até elogia o Senhor, e ele diz: bem sabemos que és mestre e que Deus está contigo, porque não pode operar grandes milagres se Deus não for com ele. Tais milagres é fora do comum, tais milagres é fora da ciência, tais milagres é fora dos espiritismos aí. Os espiritismos até pode fazer alguma coisa, porque o próprio inimigo é quem coloca, e ele pode até tirar. Mas eu quero te dizer uma coisa: para quebrar as forças do diabo, a macumbaria, a feitiçaria, só o poder do alto. Nicodemos entende e diz assim: o que você faz nunca houve, e eu creio que só Deus é quem pode fazer tais milagres. Elogia Jesus. Quando ele elogia Jesus, Jesus sabe, o elogio, ele é um elogio verdadeiro, porém é um elogio com interesse. Nicodemos está para curiar, Aí Jesus diz assim: vamos lá. Se Jesus vai conversar com os agricultores, Jesus vai falar por quê? Por parábola. Ele vai falar por parábola. E Jesus vai ensinar ali por parábola. Naquele momento, Jesus está diante de quem? De um mestre. E Jesus vai falar como um mestre. Vamos lá. Quem é o homem da terra para conversar com Jesus e responder a Jesus de igual para igual? Não, jamais. Homem da terra, quando vai conversar com Jesus, que é o próprio Deus, nunca você vai conversar de igual para igual. Você até vai tentar. Mas lembra que quando Jesus, aos 12 anos, já ensinava aos mestres da sinagoga, era Jesus pregando e os mestres sentados ouvindo, com 12 anos. Jesus falava e dizia: aonde esse menino estudou para ter tanta inteligência? Não, a inteligência de Jesus é do alto. Não dá para comparar com os ensinamentos da terra. A inteligência de Jesus é diferenciada, não é da terra, mas é do céu. Lembra que quando Deus chega para Jó se acha um cara intelectual, inteligente, expert. Jó, ele se acha um cara que sabe de tudo. E até nos processos da vida dele, ele diz: aonde tem um tribunal para que eu possa me apresentar e fazer minha defesa? Jó se achava tão inteligente que ele disse: eu quero ser meu advogado, eu quero me apresentar. Onde há um tribunal para que eu possa me apresentar e me defender?
Um dia o Senhor se apresenta para Jó e diz assim: Jó, me responde algumas perguntas que eu vou te fazer. E Deus fez para ele. E a primeira pergunta foi: Jó, aonde tu estava quando eu fiz um fundamento ou os alicerces da terra? Jó não soube responder. Entenda que Nicodemos está diante do Senhor, e agora o Senhor está dizendo: Nicodemos, tu sabe muito da terra e de nada tu sabe do céu. Não adianta ter letra, não adianta simplesmente ter estudo, mas não ter experiências espirituais. Só tem experiências espirituais quem ora, quem jejuma, quem se consagra, quem respeita, quem reverencia, quem ama ao Senhor, quem busca a Ele. Daniel sabia o que era a presença. Daniel entendia o que era a presença. Sadraque, Mesaque e Abednego também sabia o que era a presença, porque quem ora tem intimidade. Quem ora sente um fogo que ninguém sente. Quem ora sente o céu aberto. A palavra do Senhor diz que Estevão está para ser apedrejado, mas Estevão já está vendo os céus abertos, os anjos esperando ele para o recebê-lo. Nicodemos sabe muito e ao mesmo tempo não sabe de nada. Diante do Senhor ele não sabe de nada. A palavra do Senhor vai dizer em João capítulo 3 e o verso 1, no momento em que Nicodemos vem para conversar com o Senhor, naquele momento, diz a palavra do Senhor, havia, diz assim, Jesus respondeu e disse, declara, na verdade asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é isso, Senhor? Ele está dizendo, na sinagoga tem o que lá? Tem a palavra? Tem. Dízimos e oferta? Tem. Mas tem um novo nascimento? O que é isso? Aí o Senhor diz para Nicodemos, como pode um homem nascer? Nicodemos diz para o Senhor, como é que um homem pode nascer de novo? Todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe? Nicodemos, espera aí, vê o nível que Nicodemos baixou para falar com Jesus. Cara, tu é tão inteligente, porque uma das coisas que você tem que entender é o seguinte: se você não entende, é melhor que você fique calado. Só fale daquilo que você entende. Se você não entende, então deixa quem entende. É ou não é? Não sabe mexer em eletricidade, aí você, não, eu vou inventar. Vai, tenta lá, inventa para tu ver o resultado. Não, pastor, eu mesmo, eu até pego no fio desencapado, não tem problema. Demorou a aprender, mas eu aprendi lá, eu pego. Mas tenta você pegar. Nicodemos achava que para falar com Jesus tinha que baixar o nível. Jesus disse, não, eu não estou falando das coisas terrenas, eu estou falando das coisas espirituais. Tem crente que está muito perdido e está preocupado numa liturgia, todo domingo vem para a igreja, mas não tem uma vida espiritual com o Senhor. E está dizendo, pastor, me socorre, porque minha casa está desmoronando. Sabe por que está desmoronando? Porque a tua vida espiritual está muito rasa. O problema é que o Senhor já te deu oportunidade, já faz 10 anos que você está na igreja, e quanto mais, e quando Ele te chama para se aprofundar, parece que mais ainda você não tem interesse pela presença dEle. Não tem aquelas pessoas que namoram 15 anos, 10 anos, 5 anos e não quer casar? São muitos que estão dentro da igreja. Muitos que estão dentro da igreja já faz 3, 4, 5, 6, 7 anos, mas não tem fome de se aprofundar. O culto do domingo para mim é o suficiente. O culto da quarta-feira para mim é o suficiente. O Senhor disse, eu não te chamei para isso. Eu não te escolhi com esse propósito. Tem mais tempo para passear do que tempo para o Senhor. Mas onde eu estou, eu oro. Sei, tudo bem, é obrigação sua. Mas entenda que quando você vem para a congregação, você está dizendo, esse tempo é tempo da casa do Senhor. Porque você tem tempo para o aniversário, para honrar o aniversariante.
Você tem tempo para passear, você tem tempo para tudo, mas você tem que ter o tempo da casa do Senhor. E diz mais, respondeu Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Naquele tempo tinha pregação na sinagoga, mas tinha um louco que estava à beira do rio Jordão, pregando a palavra de Deus e dizendo: arrependei-vos, raça de víbora, não fuja da ira futura. E aqueles que se arrependiam, vinha as águas, e quando vinha as águas, eles era mergulhado e se batizava. Aí, o que era que Jesus queria dizer para Nicodemos? Você está sabendo que João está batizando? Sei. Então uma coisa eu quero te dizer. Talvez vocês olhem João, e João não tem muito entendimento, mas João está no caminho certo. É momento de você agora sair da sinagoga e se batizar com João. Você precisa entender que tem que nascer da água e do Espírito. A palavra do Senhor vai dizer: o novo sacerdote, o novo mandamento. Eles estavam no mandamento de Moisés. De fato, Moisés veio, trouxe a lei do Velho Testamento, mas Jesus vinha agora e está dizendo o seguinte: ele é o divisor de águas. Jesus começa a pregar, os fariseus começam a observar Jesus, e chega um ponto que Jesus diz assim: eu sou antes de Moisés. Aí o judeu diz assim: como é que o senhor é antes de Moisés, se o senhor não tem nem 50 anos? Aí Jesus diz assim: eu vi quando Moisés nasceu. Eu vi quando Moisés nasceu, e muitos olhavam para Jesus e não entendiam. Eu estou dizendo para você que Jesus sempre esteve assentado à direita do Pai. Tudo que o Pai fez, a formação da terra, o seu nascimento, Jesus contemplou tudo. Jesus viu tudo no momento em que Moisés está ali atravessando o Mar Vermelho. Jesus viu quando Abraão saiu do meio da sua parentela e fez aquela trajetória. O Senhor viu quando simplesmente Moisés está ali diante, né, da rocha no deserto. No momento em que Moisés vê a terra, mas não entra, Jesus vê tudo. Ele viu tudo isso. Jesus vai dizer: antes que Moisés fosse, eu já era. Eu quero dizer para você que o meu Senhor, o meu Deus, aquele que morreu na cruz, Ele sabe tudo o que você precisa, mas Ele está procurando corações quebrantados. Ele está procurando pessoas que realmente o reconheçam na sua grandeza. Tem gente que está colocando Jesus como homem. Jesus nunca foi homem, Jesus é Deus. Jesus nunca foi homem, Ele é Deus. Como é que você tem adorado a Ele? Em espírito e em verdade? A palavra do Senhor diz: o que é nascido da carne é carne, e tudo que a carne quer é dormir e descansar. E o que é nascido do Espírito? Ele tem fome 24 horas. Assim que abre os olhos, ele já está pensando em colocar um louvor, está pensando em ler a palavra, está pensando em fazer algo para agradar o Senhor. Ele diz: não te maravilhes de ter dito, é necessário que nasça de novo. Mas ele diz: o vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido. Entenda que tem hora que você diz assim: para que eu nasci? É ou não é? Mas você sabia que você nasceu por conta de um propósito Deus tem na sua vida? Aquela casa, Deus te levantou naquele lugar para ser profeta. É difícil, mas Deus te separou para ser profeta. Aí você diz: pastor, não sou capaz. Não, a capacidade nunca vem do homem, a capacidade sempre vai vir de Deus. Por mais que o homem se capacite, eu quero dizer para você que jamais ele vai chegar a 1% da capacidade do céu, do alto. Entenda que quando Deus te capacita, você vai olhar para você e você vai entender que está capacitado, você está pronto,
Mas você vai olhar para você e vai dizer: eu não sou capaz. E realmente, de fato, Deus só vai operar em quem está vazio. Deus só vai operar em quem está dizendo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deus só vai operar naqueles que dizem assim: que Ele cresça e que eu diminua. Deus só vai operar quando você entender que você tem que recuar para Ele aparecer. Deus só vai operar no momento que você compreender que Ele é quem faz e não você. E Moisés diz: Senhor, eu não posso. O Senhor diz: já te preparei. Por quê? Porque não é físico, não é das coisas, não é intelectual, não é coisa de terrena, não. É coisa espiritual. O que é que o Senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer o seguinte: que quem busca tem uma unção, quem busca tem a presença, quem busca sempre vai estar capacitado, quem busca, ele tem que ser profeta. Profetize, não tenha medo. Se você busca, então vá com ousadia. Pastor, mas mais nada. Para de questionar, vá. Mas para com isso. Para de pensar negativo. Pense positivo. Um dia também eu disse para Deus: Deus, eu não quero, Senhor. Aí Ele disse: ó, sabe o que foi que Deus falou para mim? Eu disse a Deus que não queria. Aí Deus diz assim: faça o seguinte, se você não quiser, a hora de recuar é essa. Não tem problema, mas eu vou levantar uma pessoa que vai mandar em você. Porque a oportunidade que eu estou dando é para você liderar. Ou você lidera, ou você é liderado. Eu pensei por uns 2 dias e eu disse: Senhor, eu quero. Porque eu sempre tive esse espírito de ousadia. E a palavra do Senhor diz: eis que te dei espírito de ousadia e não de temor. Não recue. Se Deus deu um chamado para você, não recue. A capacitação não é terrena, a capacitação vem de Deus. Nicodemos pode até entender da palavra, mas não sabe nada das coisas espirituais. Aí o Senhor está dizendo: você vê o vento? Não. Você vê de onde ele vem e para onde ele vai? Não. Assim é todos que são nascidos do Espírito Santo de Deus. Tem hora que não dá para compreender, tem hora que, como ser humano, a gente está trazendo um monte de interrogação para Deus e dizendo: Deus, me responda pelo menos a metade para me encaminhar. Está igual a Gideão: me responda, me responda, me responda. Tem hora que Deus tem que dizer: para, Gideão, de brincadeira, para. Será que eu sou Deus pequeno? Ô homem com dúvida é Gideão, viu? Eita, homem difícil. Não sei como Deus não se abusou, mas ele primeiro dizia, ele antes de perguntar, ele dizia: Deus, não se abuse comigo não. Primeiro ele dizia logo, né? Dizia, porque se eu fosse eu, já tinha me abusado, comigo mesmo. Mas ele diz: tenha paciência comigo. Ele já se direcionava para Deus, pedindo a Deus que não se abusasse com ele. Senhor, é a última vez. Que última vez? Daqui a pouco ele perguntava de novo. Meu Deus do céu. Lembra que quando ele foi guerrear, ele disse: Senhor, eu estou com medo, eu acho que eu não vou ganhar não. Aí ele disse: desce na tenda dos teus inimigos para tu ver. Até os inimigos dele confessou. O inimigo dele sonhou Gideão vencendo a guerra. Aí ele disse: fica aí. Aí Gideão na tenda aqui, ó, caladinho, na tenda dos inimigos. E ele dizendo: ontem à noite eu sonhei com um pão de cevada rolando sobre nós. E não é outra pessoa, é Gideão. Gideão teimando com Deus. Seja mais crente, acredite que o melhor de Deus está por vir. Acredite que Deus vai salvar a tua casa ainda, vai salvar a tua família. Acredita que Deus ainda vai te fazer prosperar como nunca. Acredita que as tuas mãos é mãos consagradas, e aonde você colocar, as tuas mãos vai fazer prosperar aquele comércio, vai fazer prosperar, sabe, aonde você chegar, a bênção do Senhor vai estar contigo. Se alguém está doente, vai ser curado. Ei, não é simplesmente: mas está cheia de calo, mas o Senhor vai usar ela. O Senhor não quer saber se tem calo, se está lisa. Mas eu quero te dizer, é coisas espirituais, não dá para entender.
Ele te separou com um propósito. Como profeta, Deus, Ele vai te encaminhar para lugares que você nunca imaginou. Para de pensar pequeno. Para de pensar baixo. Começa a sonhar alto. Eu não estou dizendo de riqueza, de passeio. Eu estou dizendo de presença de Deus. A palavra do Senhor diz que a unção, ela quebra o jugo do diabo. Se deu errado para a tua família, a unção que vai vir na tua vida, ela vai quebrar os paradigmas. Ela vai romper as montanhas. Vai dar certo para você. Eu quero te dizer que vai ser o divisor de água a tua busca diante da presença. Deus, Ele vai abrir a porta que não abriu para ninguém da tua família, Ele vai abrir para você. A unção, ela faz isso acontecer. E ele diz, respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe essas coisas. Quer dizer, tudo que tu sabe não vale de nada. Mas se quer aprender, o mestre vai ensinar. Se queres aprender, o mestre vai ensinar. Porque Jesus diz assim: eu falo, tu és mestre. Creio eu que Nicodemos batia no peito e dizia: eu sou o cara. Mas quando chega diante de Jesus, Jesus já quebra, já quebra o ego. O orgulho diante de Jesus não vai. E naquele momento, Nicodemos está ali diante de Jesus, achando que está na vantagem. Aí Jesus diz assim: tu és mestre de Israel e não sabe o que é isso. Na verdade, te digo que nós falamos do que nós sabemos, testificamos do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Resumindo, você está vendo os paralíticos andar, os cegos ver, o mudo falar, o surdo ouvir, e ainda tu acha que tu está certo? Ainda tu acha que tua inteligência vale de alguma coisa? O que vale mesmo aqui é o poder. Paulo vai dizer para os crentes coríntios, Paulo vai dizer: quando eu vim ter com vocês, eu não vim com palavras persuasivas, mas eu vim com poder e autoridade. Paulo vai dizer: o que vale é o poder. Conhecimento é bom, é necessário, mas quando o poder chega, a sabedoria tem que sentar e ficar quieta, porque o poder sobressai a sabedoria e a inteligência. Entenda, quando o poder chega, sabedoria e inteligência tem que sentar, porque o poder, ele prevalece. Naquele momento, Nicodemos diz assim: se eu vos falar das coisas da terra, se eu vos falo das coisas da terra e não credes, como crereis se eu vou falar das coisas espirituais que você nunca viu? Ora, ninguém subiu aos céus senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está nos céus. Diz mais a palavra do Senhor: e como Moisés levantou a serpente no deserto, isso você conhece. Por quê? Porque está na lei de Moisés. Você conhece, né? Neustã, você conhece a serpente Neustã que foi levantada no deserto. Para quê? Todos que eram picados de cobra no deserto olhava para a serpente e era curado. Todos. Aí ele está dizendo: lembra da serpente? Ele diz: isso aí eu entendo, isso aí eu compreendo. Eu li isso aí. Era quando todo mundo era, todos que estavam no deserto era picado de cobra, e a serpente foi levantada para quê? Todos que olhavam para aquela serpente era curado. Era. Tu lembra disso aí? Lembra? Pois é. Só que eu vim, e eu não sou igual a serpente, eu sou maior do que a serpente. A serpente só curava, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. A serpente curava fisicamente, mas eu estou curando espiritualmente. Não só curando espiritualmente, mas eu estou dizendo que há uma nova vida para cada um, que é aqueles que acreditam. Vê só o que é que ele vai dizer, porque todo aquele que nele crê não pereça. Diz a palavra do Senhor, volta lá que eu quero ler, 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado também, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A serpente curava física e morria, mas aquele que crê em mim tem uma vida, não morre mais. O nível é diferente.
Aí Nicodemos calou e ficou só ouvindo agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Diz mais o 17: porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus, né? E a condenação está que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais o quê? Mais o pecado do que a Cristo. Fica de pé toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Essa será a semana de você se consagrar pela sua família.